Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje você vai continuar comigo a leitura do livro de Daniel. Se você está realmente comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista ao vídeo até o fim. Vamos à leitura a partir do capítulo 10, Libertação do Povo de Deus, a aparição do anjo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, certa mensagem foi revelada a Daniel, que era chamado de Baltassar. Era a mensagem autêntica e falava de uma grande luta. Ele compreendeu a mensagem graças à visão. Nessa ocasião, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que tivesse algum sabor. Nem carne e nem vinho entraram em minha boca. Nem usei tipo algum de perfume durante 3 semanas completas. No 24º dia do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio, o Tigre, quando, de repente, levantei os olhos e vi. Era um homem vestido de linho e tendo na cintura um cinturão de ouro puro. O seu corpo era como pedra preciosa e o seu rosto como relâmpago. Seus olhos eram como lâmpadas acesas e seus braços e pernas tinham o brilho do bronze polido. Sua voz parecia o clamor da grande multidão. Só eu, Daniel, via a aparição. Os outros que estavam comigo não viram nada, e mesmo assim caiu sobre eles um medo tão grande que fugiram para se esconder. Fiquei sozinho. Ao ver essa magnífica aparição, me senti desfalecer. Meu rosto empalideceu e eu não conseguia me controlar. Ouvi o som de palavras e, ao ouvi-lo, caí sem sentidos com o rosto por terra. A mão de alguém me tocou e sacudiu, fazendo-me ficar de joelhos com a palma das mãos no chão. Ele me disse: Daniel, homem querido, entenda a mensagem que vou lhe transmitir. Fique de pé, pois Deus me mandou a você. Ele falou e eu me levantei tremendo. Ele continuou: Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você começou a meditar para entender e se humilhou diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. Durante 21 dias o príncipe dos reis da Pérsia me resistiu, porém Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu o deixei lá enfrentando os reis da Pérsia, e vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois ainda existe para esses dias uma visão. Enquanto ele falava essas coisas comigo, caí de bruços e fiquei sem fala. Alguém com a aparência de um ser humano trocou meus lábios. Abri a boca e falei para aquele que estava à minha frente: Meu Senhor, a visão me fez retorcer de dor e não consegui me controlar. Como poderia falar o servo do meu senhor se minhas forças tinham sumido e eu tinha perdido até o fôlego? De novo, alguém semelhante a um homem me tocou e me deu forças. Ele me disse: Não tenha medo, homem querido. Tenha calma e seja forte. Foi só ele falar comigo e eu me senti mais forte. Então eu disse: Fale então ao meu senhor que me devolveu as forças. Ele disse: Muito bem, você sabe por que vim procurá-lo? Agora devo voltar para combater contra o príncipe da Pérsia. Quando eu terminar, o príncipe da Grécia chegará. Vou contar-lhe o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me dá uma força na luta contra eles, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11. Assim como eu estive ao lado dele, dando-lhe força e ajudando-o no primeiro ano do reinado de Dário. A perseguição de Israel. Agora eu vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão 3 reis na Pérsia, mas o 4º rei que virá depois será o mais rico de todos e empregará toda a sua força e toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Depois aparecerá um rei guerreiro que terá um grande império e poder absoluto. Logo, porém, que ele surgir, o seu império será dividido e repartido pelos 4 ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, nem será tão poderoso.
Seu império cairá em mãos alheias. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais ficará mais forte do que ele e terá um império maior que o dele. Depois de alguns anos, os dois farão aliança, e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para confirmar acordos. Mas ela não será capaz de sustentar a própria força nem a do seu filho, e acabará derrotada com a sua comitiva, com o seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um broto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá com o exército até o esconderijo do rei do norte, e aí vai tratá-lo com dureza. Até os deuses deles, suas estátuas com seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar para sua terra. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar, reunindo grande e forte exército, e um deles avançará passando como enchente, e voltará a lutar contra o rei do sul na própria fortaleza deste. E despeitado o rei do sul, sairá para lutar contra ele. O rei do norte procurará resistir com um numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul. Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza. Mas, apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O rei do norte montará outro exército mais numeroso ainda, e no final de algum tempo, alguns anos, ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Durante esse tempo, muitos estarão querendo enfrentar o rei do sul, até mesmo alguns indivíduos mais violentos do povo de vocês. Vão querer revoltar-se, pensando estar cumprindo a profecia, mas fracassarão. Então virá o rei do norte, fará um aterro e tomará a cidade cercada de muralhas. As forças do sul não poderão resistir, nem a tropa de elite. Para resistir faltarão forças. Depois da invasão, o rei do norte fará o que bem quiser, e ninguém será capaz de opor-lhe resistência. Ele se estabelecerá em nossa terra deliciosa, e esta será completamente sua. O rei do norte terá em mente conquistar todo o reino do sul. Fará um acordo com o rei do sul e, para tentar arruiná-lo, lhe dará sua filha em casamento. Mas o projeto não terá êxito. Ele se voltará então contra as cidades do litoral e conquistará muitas delas. Contudo, um chefe dará fim à sua arrogância, sem que ele seja capaz de retrucar. Então ele se voltará para o lado das fortalezas do seu próprio país, mas tropeçará e desaparecerá. No seu lugar surgirá outro rei que vai mandar um cobrador para requisitar o tesouro do templo. Mas, depois de alguns dias, ele será derrotado sem ira e sem guerra. Em seu lugar sucederá um miserável, a quem não se dariam as honras da realeza. Mas ele virá sorrateiramente e, com intrigas, tomará o poder. Varrerá exércitos inimigos, aniquilando-os e vencendo também o príncipe da aliança. Embora dispondo de pouca gente, com seus cúmplices e a força de traições, pouco a pouco se tornará forte. Sorrateiramente entrará nas regiões mais férteis da província, fazendo o que nem seus pais nem seus avós fizeram. Entre seus amigos repartirá os saques, despojos e riquezas, e com tramas atacará as fortalezas. Mas isso vai durar pouco tempo. Em seguida, contando com um grande exército, ele atacará o rei do sul. Este se aprontará para a guerra, com um exército muito grande e muito forte, mas não poderá resistir, porque cairá vítima de conspirações. Os mais íntimos que comem com ele é que o derrotarão. O seu exército será arrasado e muitos morrerão. Os dos reis, com o pensamento voltado para a prática do mal, se assentarão à mesa para falar mentiras. No entanto, não vão conseguir nada, porque o fim vai esperá-los no prazo marcado. Depois, o rei do norte voltará para sua terra com muitas riquezas.
o seu pensamento estará voltado contra a Santa Aliança. Depois de fazer o que planejava, ele retornará para a sua terra. No prazo marcado, ele invadirá novamente o sul, mas desta vez não será como da primeira. Os navios de Setim lhe virão contra, e ele ficará com medo e voltará atrás para descarregar a sua cólera contra a Santa Aliança. Ele favorecerá os que abandonaram a Santa Aliança. As tropas enviadas por ele se porão em guerra e profanarão o santuário da fortaleza. Abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo abominável. Com lisonjas, ele perverterá os que violam a aliança, mas o povo dos que reconhecem o seu Deus agirá com firmeza. Os mais conscientes entre o povo esclarecerão muita gente, mas acabarão mortos pela espada, nas fogueiras, castigados com a prisão e o confisco de seus bens, por um período bem longo. Quando eles caírem na desgraça, poucos serão os que virão ajudá-los, e muitos se ajuntarão a eles por adulação. A desgraça de algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar, até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. Esse rei fará o que bem entender. Ele se engrandecerá e se exaltará acima de todos os deuses, e dirá coisas arrogantes até mesmo contra o Deus dos deuses. Terá sucesso até a hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. Ele não respeitará o Deus dos seus pais, nem o Deus favorito das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois se julgará superior a todos eles. No lugar desses deuses, ele cultuará o Deus das fortalezas. A esses deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e joias. Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse Deus estrangeiro. A esses preferidos seus ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes autoridade sobre muita gente e entre eles repartirá terras como recompensa. A vitória final. No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte, mas o rei do norte se lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios, invadindo suas terras como enchente. Invadirá também a nossa terra deliciosa e muita gente vai morrer. Escaparão de suas mãos os edomitas, os moabitas e um resto dos amonitas. Ele porá a mão em todos os países e nem o Egito escapará dele. Passará a ser dono das riquezas em ouro e prata e de tudo o que houver de mais valioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão a sua comitiva. Contudo, notícias chegadas do Oriente e do Norte virão assustá-lo. Ele se porá em marcha, cheio de fúria e raiva, para matar e liquidar muita gente. Armará as tendas da sua nobre residência entre o mar e a deliciosa montanha santa. Então chegará ao fim e ninguém o defenderá. Capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo ao qual você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Então o seu povo será salvo, todos os que estiverem escritos no livro. Muitos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a infâmia eternas. Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas. Você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem, lacre este livro até o tempo final. Muitos o examinarão e o conhecimento deles aumentará. O tempo da perseguição. Eu, Daniel, vi também outros 2 homens de pé à beira do rio, um do lado de cá e outro do lado de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se realizarão essas coisas maravilhosas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou as 2 mãos e jurou por aquele que vive eternamente.
Daqui a 1 ano e 2 anos e meio, quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se realizará tudo isso. Eu ouvi, mas não entendi, e perguntei: meu senhor, como é que tudo isso vai terminar? Ele respondeu: vá, Daniel, essa mensagem ficará guardada e lacrada até o tempo final. Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os ímpios continuarão praticando a injustiça. Os ímpios não entenderão essas coisas, mas os sábios as compreenderão. A partir do dia em que acabar o sacrifício cotidiano e for instalado no templo o ídolo abominável, passarão 1290 dias. Feliz quem souber esperar com perseverança, alcançando 1335 dias. Quanto a você, vá em frente até que chegue o seu fim e repouse. Você se levantará para receber a sua parte no final dos dias. Muito bem, agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!